Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal Tarô da Cá. Eu sou a Carla. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal para dar uma força para o canal crescer, acionassem o sininho para receberem as notificações de postagem de vídeos. Eu tento sempre postar vídeo todos os dias. Deixem o seu joinha também, sugiram temas aí no canal, nos comentários, que eu sempre faço pelo menos uma vez por semana uma tiragem da sugestão de vocês. Queria agradecer, os inscritos tem bastante gente se inscrevendo, tem bastante gente comentando, eu adoro ver os comentários, eu sempre respondo. Estamos com promoção de tiragens particulares na energia de vocês, que eu acho muito legal, pelo menos a cada 6 meses a gente fazer uma tiragem. Eu falo que o tarô ele não é uma sentença de vida ou de morte, né? Assim, ele te dita sentenças e de uma maneira terapêutica. Se você não quer que isso aconteça na sua vida, então você age de outra forma. Eu acho super legal para ver a tendência do que pode acontecer. Tem tiragem para triângulo, tem tiragem para amor novo, amor antigo, a mandala, né? Astrológica, que é para saber todos os setores da vida de vocês. Tem perguntas e respostas, que são 3 perguntas e 3 perguntas. E eu faço o que eu faço? Eu faço vídeo e posto aqui meio que no cadeadinho, né? Uma postagem particular, só vocês têm acesso. E fica lá, vai ficar disponível para vocês. Outra coisa, o que mais? Já falei tudo? Acho que eu já falei tudo. Tá. E antes de mais nada, agradecer de verdade. Tanto as mensagens positivas quanto as negativas, porque mesmo crítica a gente acaba aprendendo, né? Eu gosto desse feedback de vocês, é bem legal. E acho que é isso, né? Vamos lá? Eu vou trazer hoje uma tiragem para triângulo, tá? De como vai ser o fim de semana do outro lado, né? A gente sabe que fim de semana nunca é da outra pessoa. Se vocês forem o não oficial, né? A gente sabe que fim de semana nunca é nosso. É bem difícil ser. E vamos lá, né? Eu trouxe 2 sugestões aqui. A gente tem a ágata roxa e a ágata pink. Façam a oração de vocês, mentalize o ponto de luz de vocês, peçam licença ao anjo da guarda e os mentores dele, tá bom? Eu vou fazer daqui. Peço licença aos mentores e anjo da guarda dos nossos consulentes aqui conectados, que as respostas venham de acordo com o merecimento de todos, sempre pela autorização divina e com a preparação mental e emocional de cada um. Peço licença também aos pontos de luz que eles trouxeram à nossa mesa. Que assim seja, assim se faça e assim está feito. Gratidão. Vamos lá, meus amores, se conectaram? Vou colocar na minha mão porque o pano é preto e a ágata roxa acaba não aparecendo muito. Façam a escolha de vocês. Se tiver em dúvida, assistam os 2. Ou então pausem o vídeo, tá bom? Vamos começar com a ágata roxa? Tô um pouquinho rouca, tá? Então, peço desculpa. Vamos lá. Universo, responde pra gente. Pontos de luz que as nossas consulentes que se conectaram com a ágata roxa se conectaram aqui, que eles trouxeram à mesa, ele tem uma outra pessoa na vida dele. Como é que vai ser? Como é que vai estar a energia dele em relação a essa outra pessoa? Como é que vai estar a energia do fim de semana dele em relação a outra pessoa? Vamos lá, responde pra gente, universo. Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna me fala sobre finalizações de ciclo, né, e inícios de outro. Ela também pode me falar de uma mudança muito brusca, muito repentina. Pode ser que ela seja negativa, pode ser que ela seja positiva, porque uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, né? A vida é uma roda. E de qualquer forma, sendo positivo ou negativo, ele sempre vai trazer um crescimento mental, emocional, espiritual para a pessoa. Fala também de um fechamento de um ciclo do passado e o início de um futuro. Pode me falar de términos? Pode sim trazer términos. Pode falar um término. Mas pode me falar, se vocês sabem que a pessoa não está muito bem com a outra, pode me falar de uma reconciliação, né? E aí a gente vai vendo de acordo com a tiragem. Me traz também uma energia de instabilidade muito grande no relacionamento, né?
Pode ser que vocês tenham me trazido um casal aqui que vai e volta, né? Aquele pessoal, tipo, chuta o balde, busca o balde. Chuta o balde, busca o balde. Pode ser que tenha essa energia também, né? E alguém que acaba que não sabe, não tem estrutura para lidar com as mudanças da vida, né? Porque tá muito apegado a um relacionamento. Então pode ser que alguém tenha muita dificuldade por se desapegar desse relacionamento, apesar de estar na cara que tá no fim, né? Mas vamos ver como é que tá a tiragem aqui. O universo responde pra gente como é que vai ser o fim de semana dos pontos de luz que as nossas consulentes trouxeram aqui em relação a outra pessoa. Como vai ser o fim de semana lá deles? Responde pra gente, universo, como vai ser o fim de semana lá do casal. Responde pra gente. Tá, vamos lá. Como é que vai ser o fim de semana do casal? Como ele vai estar em relação a ela? Vamos lá. Eita. Eu quero uma energia aqui. Quero um conselhinho aqui com os anjos do romance para as nossas consulentes em relação à situação de triângulo em que eles vivem. Um conselhinho aqui pra gente, universo. Um conselhinho para os nossos consulentes em relação a esse triângulo. Uma energia de decepção, né? Vocês estão se sentindo muito decepcionados com essa pessoa? Difícil, né, gente? Alguém que acaba não tomando decisões, né? E aqui eu quero a energia dos nossos consulentes em relação a essa situação nesse fim de semana, universo. A energia dos nossos consulentes em relação a essa situação nesse fim de semana. Como é que vai estar? Energia. Opa, caiu uma aqui, eu não vi. E, gente, eu vou pegar aqui com outro baralho. Eu quero uma resposta, uma perguntinha aqui. E ele vai procurar as nossas consulentes esse fim de semana? Vai ter uma procura esse fim de semana, gente, em relação aos nossos consulentes, universo? O ponto de luz, apesar de estar com a outra pessoa, ele vai procurar as nossas consulentes nesse fim de semana? Vamos lá. Vermelhão. Vamos começar? Então vamos lá. O casal lá, gente, eles estão no momento de colheita, né? Me traz muita coisa de financeiro, sabe, gente? De alguém que acaba não finalizando um ciclo, ficar pegado numa situação mais do financeiro, né? Então, provavelmente se for o financeiro, são pessoas que já têm um relacionamento sério, um relacionamento longo, né? Moram junto, amigados, ou é noivo, já compraram apartamento, coisa junto. O que acontece? O 7 de ouros, ele me fala de alguém que quer continuar desenvolvendo o que estava construindo, né? Porque ele quer... É um momento de colheita, mas não é uma colheita final, né? Então, assim, ele tá decidindo com cuidado, ele quer colher, quer ter fruto, quer colher os frutos desse relacionamento, né? Só que ele sabe que não é o momento para ele fazer essa colheita. Não é o momento para ele fechar esse ciclo, porque ainda não terminou de colher o que ele... Não proliferou tudo, né? Não cresceu toda a semente que ele plantou. E vocês veem que, ó, tanto o 7 de ouros quanto o 9 de ouros são cartas de colheitas, né? Só que o 9 de ouros é aquela carta de, nossa, tem muito dinheiro, né? Tem muita autossatisfação, né? É aquela coisa, a colheita final, vamos dizer assim, né? É a colheita final, você vê que já tem frutos aqui. Mas ambas cartas me falam sobre alguém que acaba ficando estagnado, né? Tanto o 7 de espadas, quanto o 7 de ouros, quanto o 9 de ouros, alguém que se sente seguro demais nesse relacionamento. E aí acaba não se movimentando. Por mais que queira ter um início,
cheio de amor, né? Porque existe uma necessidade, uma vontade de ter um início cheio de amor. E início, gente, não é alguém que quer se reconciliar com alguém que está finalizando um ciclo. Ele quer colher o financeiro dessa situação. Mas ele quer ter um início com outra pessoa. Ele quer ter uma semente emocional com outra pessoa. Ele existe muito sentimento por alguém que ele não pode ter agora, porque ele precisa se desapegar desse ciclo, dessa instabilidade que ele tem nesse sentimento. Ele precisa se desapegar de coisas e pessoas, né? E para mim tá muito mais coisas aqui, né? Porque o Ouros é o financeiro, né? É a parte financeira da coisa. Então, assim, ele quer ter muito... Ele quer ter muito esse início amoroso ao lado de outra pessoa. Ele tem muito amor, muita disposição para ter esse relacionamento. Ele só resta escolher. Ele só precisa entender que para ele ter esse início de amor, gente, olha quanta água, sabe? O transbordar do amor, do início emocional, ele só precisa entender que ele precisa se desapegar de coisas. Ele precisa deixar fechar esse ciclo. Apesar dele tá colhendo, achar que falta colheita ainda, tem coisas para colher desse relacionamento financeiro, pelo que eu entendo, ele precisa só largar essa situação para ele poder ter esse transbordar que ele quer tanto, né? Porque para ele virou um fardo, gente. Esse relacionamento virou um fardo. O 10 de paus me fala sobre alguém que se sente oprimido por essa situação. Alguém que está sobrecarregado por esse relacionamento e está sobrecarregado por essa situação de saber que querer colher, mas não consegue se desapegar e querer ter um relacionamento, um início amoroso com outra pessoa e não desapega. E é muito difícil para ele. Não é que ele tá, ai meu Deus, eu tô super bem com essa situação. Não, ele tá cansado, tá se sentindo muito, muito sobrecarregado. E ele precisa abrir mão de certas situações para ele ter o que ele quer. E acaba que vocês se decepcionaram muito com essa... Pode ser que vocês estejam até um pouco tristes com essa situação de ele querer estar tão pegado com o dinheiro ou com a pessoa em si, né? Com essa coisa, esse relacionamento instável que ele tem, que já era para ter finalizado. Vocês estão muito decepcionadas com essa situação. Vocês vêm com uma energia que vocês já compreendem o que vocês querem. Vocês querem o amor, né? Porque o compreensão aqui é o valete de água, que é o valete de copas, né? Tá no início? Tá no início. Não vejo aqui que são relacionamentos longos, triângulos longos. São triângulos de curto tempo, né? E é talvez por isso que ele precisa se desapegar dessa situação, né? Mas vocês querem ter esse início com a pessoa, vocês querem, apesar de estar muito no início, você está nessa coisa da paixão, né, do apaixonado. O pajem de copas, ele é alguém que quer começar, sabe, a situação, mas existe um amor próprio muito grande, vocês têm um amor próprio muito grande, talvez por isso vocês estejam muito decepcionados, e vocês estão se renovando, né? Depois dessa decepção que vocês tiveram por ele não se decidir, não ficar com vocês, ele não aceitar essa finalização e não seguir em frente, apesar de ter amor, vocês estão começando a se amar mais, né? Vocês já estão compreendendo a situação, vocês já não estão presas nessa situação de ai meu Deus, eu vou morrer se eu não ficar com ele. Vocês querem amar. Apesar de vocês terem muito sentimento por eles, vocês querem amar, vocês querem ser livres. E ele precisa entender que ele precisa se livrar da situação para poder estar com vocês, né? Para ele ter esse transbordar de sentimento. Só que assim, quando eu pergunto se vai ter uma procura dele, me sai o ermitão. E o ermitão, ele não é uma carta negativa, é alguém que decidiu pegar uma distância para entender o que está acontecendo. Então assim, esse fim de semana, ele vai estar pensando muito nessa situação de vocês. Ele está nessa energia de finalização de ciclo, de entender que tem a necessidade de finalizar esse ciclo e essa finalização é muito positiva, porque vai ter um início de um grande amor, se ele finalizar. Então assim, ele está nessa energia do ermitão, de se introspectar para entender, de achar luz, o norte na vida dele colocar abaixo todos os dogmas dele,
sabe? Tipo, vou me separar, meu Deus, mas caramba, e agora? O que eu faço? Eu vou largar toda uma estabilidade financeira, algo que eu construí financeiramente, apesar de estar sendo um fardo para mim, esse relacionamento é um fardo para ele. Então, assim, ele está se introspectando para ele tentar entender. Então, esse fim de semana ele vai estar pensando muito, gente, mas muito em vocês. Não é tipo isso aqui, ó. É muito. O tempo inteiro pensando em vocês. E pensando na situação de vocês, porque ele quer sim ter esse início amoroso com vocês. Existe muito sentimento. Nossa, tá vendo a fumaça do incenso em mim. Deixa eu afastar aqui. Então, assim, ele quer ter esse início. Então, ele vai estar muito pensativo, muito introspectado. Não vai ter procura. O ermitão, ele me fala de um isolamento. Mas não me vejo aqui nada em relação a eles, assim. Não vai ser um momento de, ai, meu Deus, vou festejar com ela. Não, tá horrível a situação lá do outro lado. Ele tá carregando o mundo nas costas com esse relacionamento dele, tá bom? Então, assim, existe muito sentimento, vocês são correspondidos. Muito. Talvez até mais. Ele tem muita vontade de ter esse início com vocês, de ter esse transbordar de amor com vocês. E por isso que ele tá pensando bastante. Então, assim, é positivo. O que eu aconselho? Acenda uma vela para o anjo da guarda, para ele ter clareza, para ele encontrar a solução na vida dele, para ele compreender a situação, sabe? Essa energia da compreensão que vocês já compreenderam, ele precisa ter. Então, assim, acenda uma vela para o anjo da guarda, peçam licença para o anjo da guarda e entreguem uma vela para ele, uma vela branca, num lugar alto, pedindo para que ele tenha clareza sobre os sentimentos, sobre a situação que ele está vivendo e que ele consiga fazer uma decisão, que ele tenha uma decisão, que ele consiga abrir mão dessas coisas que ele está tão apegado, tá bom? Porque é um fardo muito grande o relacionamento deles para ele, mas ele ainda acha que não é o momento, ele ainda acha que ele precisa fazer uma colheita para depois finalizar esse ciclo, tá bom? Então ele vai estar muito pensativo, não vai ter procura em relação a vocês, tá? Mas tenham certeza, existe muito sentimento, até mais que o de vocês. Existe muito sentimento. E ele precisa entender o que ele quer. Então façam orações, mentalizem o ser amado, tá bom? Peçam que ele tenha clareza, tá bom? Na decisão deles. E saiam dessa energia de decepção, tá, gente? De achar que ele tá mascarado, porque ele tem muito sentimento, tá bom? Tá muito bonita, apesar de não ter procura, tá muito bonita a tiragem. Eu adoro quando vem o eremita, apesar do isolamento, né? Eu adoro quando vem o eremita. Porque é sinal que a pessoa tá pensando, tá pensativo, tá colocando ali no papel pra entender o que tá acontecendo. Lindo. Vamos lá pra próxima pedrinha. A Agatha Pink. Sujou tudo minha mesinha aqui de cinzinha do incenso. Vamos lá? Universo. As nossas consulentes que se conectaram com a Agatha Pink, a pedrinha número 2. O ponto de luz dela tem outra pessoa. Como é que eles vão estar em relação aos nossos consulentes? Oh, perdão. Eita, gente. Tem barulho de novo. Me confundi aqui tudo. Como é que ele vai estar em relação a outra pessoa, a outra ponta do triângulo? Como é que ele vai estar? Qual a energia que ele vai estar vibrando em relação a outra pessoa? A energia, que ponto de luz que os nossos consulentes trouxeram vai estar vibrando em relação a outra pessoa. Vamos lá. O carro. Energia de movimento, né? O carro, ele é o arcano que vem depois dos amantes, que é a carta do livre-arbítrio, né? O caminho do livre-arbítrio. Então, assim, ele toma uma decisão e começa a movimentar. Então, assim, ele já fez uma decisão e agora vai ter um movimento. Se é em relação a ela, se ele fez a decisão em relação a outra pessoa, então ele está se movimentando em relação a ela. Ou ele vai ter um movimento em relação a vocês, né? Vamos ver na energia, vamos ver como é que vai estar a tiragem. Eu vou pegar aqui, eu quero a energia das nossas consulentes.
qual é a energia das nossas consulentes agora em relação a esse ponto de luz que elas trouxeram aqui. Como é que vai estar a energia delas em relação ao ponto de luz delas? Responde pra gente, universo. Qual é a energia das nossas consulentes em relação aos pontos de luz? Responde pra gente, universo. Energia dos nossos consulentes em relação ao ponto de luz. Deixando ir. E, gente, vocês viraram as costas? Foi isso? Vocês colocaram o danado na parede, a danada na parede, né? Ele precisava fazer decisão. E aí vocês viraram as costas. Olha, decide, porque eu estou indo. Tenho sentimentos, mas eu estou deixando ir. Não me cabe mais nessa situação. Eu não quero ser a outra. Alguém aqui colocou alguém na parede, né? E se não colocou, vai colocar esse fim de semana, né? Vamos ver aqui como é que vai estar. Vamos ver que esse movimento é esse. Vai ser em relação a vocês. Se a colocada na parede resolveu alguma coisa. Se a colocada na parede resolveu de alguma coisa ou não. Responde pra gente, universo, como é que vai ser o fim de semana do ponto de luz em relação a outra pessoa que ele está? Como é que vai ser? Como é que ele vai estar em relação a ela? Ou ele? Como é que ela ou ele vai estar em relação a outra pessoa nesse fim de semana? Responde pra gente como é que vai ser o fim de semana lá do outro lado. Como é que vai ser? Responde pra gente. Vai ser. Eita! Caramba! Eu quero aqui um conselhinho agora das nossas consulentes em relação a esse triângulo. Responde pra gente, universo. Um conselho para as nossas consulentes com os anjos do romance em relação a esse triângulo. Responde pra gente, universo. Conselhinho. De vidas passadas, né? Eita, a energia tá forte aqui, que minha vela tá que tá. Vamos lá. Meus amores, existe uma família aqui, né? Existe uma família. A maioria de vocês, o consulente já tem um casamento, já tem filhos. Os pajens podem ser que sejam crianças, né? Pode ser que sejam os filhos dessa situação. Que a pessoa acaba não tendo movimento, não tendo uma movimentação, porque existe uma família envolvida. E é muito complicado, a gente sabe, né? Filhos pequenos, né? Os pajens são crianças, né? Então, são os filhos pequenos. É possível que tenha até mais que um filho aqui. O que me parece que vão existir nesse fim de semana reuniões familiares, né? Eles vão curtir com os filhos, né? Existe um amor não pela pessoa, existe um amor pela família que foi constituída, né? Existe sim uma vontade de ter uma estabilidade, de ofertar uma estabilidade para alguém. Lembrem-se que os pajens são todos mensageiros, né? Então assim, vai existir mensagens. Acredito que ele vem conversar com vocês, para quem colocou a pessoa na parede ou vai colocar a pessoa na parede, ele vai conversar com vocês sobre essa situação, sobre a dificuldade de se movimentar pelos filhos. Então vão ter conversas esclarecedoras, vamos dizer assim. O pajem de espadas me fala de alguém que está stalkeando muito vocês, né? Então ele fuça, tá bloqueado. Ele arruma um jeito. Olha pelo Face de alguém, pelo Insta de outra pessoa, ou fica olhando os status do WhatsApp, ou vê se você colocou alguma frasezinha lá. Assim, alguém que ele tem uma falta de confiança nele mesmo, né? Ele fica numa defensiva, ele tá numa defensiva. Ele tem pensamentos muito contraditórios, que vou largar minha família, vou largar o que eu construí, vou deixar meus filhos, sabe? Então ele quer sim ofertar uma estabilidade no futuro, mas vejam que os pajens, todos os pajens, gente, eles me falam de dualidade. O pajem de ouros sobre alguém que vou ofertar uma estabilidade ou não.
O pajem de espadas, vou me deixar levar pelo mental ou não? O pajem de copas, vou entregar o amor ou não? Vou aceitar o amor ou não? Mas existe sim, vão ter muitas mensagens. Ele quer ofertar, apesar de ser muito imaturo, ser muito novo esse sentimento para ele, ele quer ofertar o amor dele para alguém do passado. Veja como ele tá, como o pajem de copas olha para o passado, né? Olha para onde ele está olhando, ele não está olhando para frente. Ele quer ofertar o amor dele para alguém do passado, para alguém que virou as costas para ele mesmo com o sentimento. Ele quer ofertar um futuro com essa pessoa. E sim, tá fiscalizando vocês, vão ter conversas racionais, conversas sobre essa estabilidade, mas ele quer também falar sobre o amor que ele sente por vocês, o quanto ele é apaixonado, o quanto ele está apaixonado por vocês. O pajem de copas, ele me fala de alguém que é muito imaturo em relação ao amor, mas é porque alguém porque já se magoou muito, então ele acaba tendo medo, né? Ele se decepcionou muito, então ele tem medo de se entregar para um novo amor. Ele tem medo de abrir mão dessa família que ele construiu para poder ofertar, né? É aquela pessoa que acha que casou e teve filho tem que ficar para sempre. Ele não pode abandonar os filhos. Só que as pessoas não entendem que os filhos crescem, né? Infelizmente, a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. E eles vão criar a família deles e vão embora. E você vai olhar pro lado e vai ver que você ficou com uma pessoa só pelos filhos, né? Só pelo que construíram, pela família que construíram. Eles pagam de família doriana, né? É a família doriana, a família de novela, a família do Facebook, das fotos do Instagram, né? Mas existe sim uma vontade muito grande de conversar com alguém e botar os pingos nos is e explicar essa situação, explicar o porquê ele, apesar de estar nessa energia do movimento, que é uma energia rápida, né? Mas explicar o porquê que ele vai demorar um pouquinho para poder te ofertar essa estabilidade. Então, assim, não existe mais amor em relação à pessoa. Existe amor em relação ao que construiu. Existe amor aos filhos. Tá bom? Mas ele quer ofertar o relacionamento, o amor para alguém do passado. Tá? Ele tem muito medo de ser ferido? Tem muito medo de ser ferido. Pode também trazer energia aqui de alguém que acaba não se movimentando porque tem filhos muito pequenos, né? Que vão ser influenciados por essa separação. Filhos que podem até ter ficado doentes. Podem ser que fiquem doentes por causa da separação. Entendeu? Então, assim, é muita coisa, é muito difícil. Ele quer galgar degraus com vocês, ele quer fazer os passinhos de formiga, sabe? Então, confiem quando a pessoa diz que tem sentimentos por vocês. Confiem quando ele tá nessa energia de já ter feito uma escolha, só precisar ir um pouquinho mais devagar. Ele já fez a escolha dele, mas ele precisa ir um pouquinho mais devagar, tá bom? Isso é um relacionamento de vidas passadas. Relacionamentos karmáticos nunca são lindos, né, meus amores? É sempre difícil, é sempre complicado. Então, assim, vocês já se conheceram, tá bom? Vocês já se conheceram. Tá uma tiragem bonita? Tá. E tá mais uma explicação pra vocês. Existem filhos aqui e o amor não é pela pessoa, é pelo que construiu, tá bom? Vai ter movimentação sim, porque pra quem não colocou na parede vai acabar colocando, ou decide ou sai fora, e aí vai acabar tendo uma movimentação. Vão ter mensagens, assim, provavelmente o fim de semana inteiro, porque existe sentimento e existe muita vontade de estar junto, de ofertar um amor, de ofertar uma estabilidade e de ter conversas com vocês, porque os pajens, acima de tudo, são mensageiros. Mas entendam, essa é uma situação mais complicada porque existem crianças, tá bom? E é isso, meus amores. Eu gostei muito dessa tiragem. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha aí no canal, deixem os seus temas sugeridos, que eu sempre vou tirar pelo menos uma vez por semana uma sugestão de temas trazido por vocês. Fiquem com Deus, gratidão pelo carinho, gratidão pelas mensagens, eu sempre respondo,
tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus, bom fim de semana.